Na pessoa do senhor presidente, eu cumprimento a mesa, colegas vereadores, todos que nos acompanham pela TV Câmara, profissionais da saúde que hoje encontram-se nessa casa, minha amiga Fátima, prazer tê-la aqui, os profissionais da casa, o meu bom dia. Inicio aqui, bom dia, vereadora Ana, inicio aqui com um versículo. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colunas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Nós estamos passando aí por um período de muita seca e a gente vai levar até o prefeito um requerimento, usarei essa tribuna com esse fim, para que as pessoas menos favorecidas, que têm reservatórios pequenos para água, não fiquem sem água durante esse período, já que a água está chegando só uma vez por dia nas residências, principalmente nas periferias onde não tem as bombas, onde não tem grandes reservatórios. Nós temos aí conhecimento de vários cidadãos araguarinos que estão passando por um problema crucial com a falta de água. Apresenta aqui um requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Secretaria Municipal de Planejamento e Superintendência de Água e Esgoto, solicitando que seja realizado um processo licitatório com o intuito de adquirir caixas d'água com maior capacidade de vazão para atender os munícipes em situação de vulnerabilidade econômica e social. Informamos que a melhoria do abastecimento de água e das condições de habitabilidade tem como alvo as residências de famílias em situação de vulnerabilidade social, habitantes da área urbana do município prioritário com baixo IDH, que possuem os indicadores sociais e econômicos mais críticos. Apresenta aqui uma moção de aplauso ao Instituto Master de Ensino, presidente Antônio Carlos, IMEPAC, que completa 22 anos de expansão e inovação no município de Araguari. A instituição tem uma significativa contribuição social e econômica para o município, com uma equipe de excelência que desempenha um trabalho primordial nestes importantes anos de existência. Parabéns, IMEPAC, por transformar sonhos em realidade. Apresenta aqui Gostaria também... de assinar com as senhoras do IMEPAC, por favor? Pois não. Apresenta Vereadora, aqui... eu também gostaria de assinar com Vossa Excelência. Pois não. Apresenta aqui também um requerimento ao senhor... ao 53º Batalhão de Polícia Militar, solicitando que seja instalado um posto policial no distrito de Amanhece, haja vista que o referido distrito não possui suporte policial necessário para os moradores do local. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Secretaria de Saúde, solicitando que sejam convocados em caráter de urgência os médicos aprovados no concurso realizado recentemente, para que possa sanar a falta desses profissionais nas unidades básicas de saúde do município, haja vista que no bairro Miranda e Santa Terezinha, o atendimento está sendo realizado uma vez por semana e isso vem prejudicando muito os moradores. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Secretaria de Obras, solicitando a implantação de postes e rede de iluminação pública na rua Jaime Araújo, em frente ao número 495, haja vista que não possui iluminação pública no meio da quadra, somente nas esquinas, e dessa forma os moradores que residem entre uma esquina e outra, estão sofrendo por falta de segurança e iluminação há vários anos. As fotos em anexo. Apresenta aqui um outro requerimento ao senhor prefeito, extensivo à Secretaria de Educação, reiterando o requerimento 438,
para que sejam colocadas denominações nas fachadas do Centro Educacional Municipal e do Centro Educacional Municipal Infantil, visto que alguns locais já foram inaugurados há meses e até o momento estão sem a devida identificação. Ressaltando-se que prédios públicos, termo que designa qualquer espaço público reconhecido pela administração de um município, e que estes locais recebem nomes de pessoas falecidas e que tiveram alguma importância histórica ou atuação importante na comunidade. Sendo assim, deve ser nominado após decreto ou lei autorizativa. Apresenta aqui um requerimento ao senhor prefeito, extensivo à FAMEC, solicitando informações sobre as obras inacabadas do ATC, Araguari Tênis Clube, em relação às condições precárias dos banheiros e vestiários, já que os banheiros das piscinas estão interditadas e os chuveiros não estão funcionando. Sabe-se que há pouco tempo houve um processo de revitalização do local, então que seja informado qual empreiteira ganhou o certame, qual o valor total da obra, qual prazo foi estipulado para entrega. Apresenta aqui um requerimento ao senhor prefeito e à senhora superintendente de água e esgoto, solicitando informações, bem como esclarecimentos ao público sobre a escassez de água no município. Haja vista que o fornecimento sempre foi feito por 2 a 3 vezes ao dia e, por agora, está somente no período da noite, deixando em escassez de água todos que têm recipientes pequenos com pouca capacidade de armazenamento. O abastecimento de água é um serviço essencial que deve ter fornecimento adequado e contínuo, mas as falhas no fornecimento de água estão cada vez mais frequentes e mais longas, como tem ocorrido nas últimas semanas em vários bairros do município. Nesse sentido, temos conhecimento que no bairro São Sebastião, os moradores estão sofrendo muito com a escassez de água, pois estão sendo abastecidos apenas uma vez no período da noite, onde a maioria das famílias possuem caixas de água pequenas e não tem recursos para melhorar o modo de armazenamento de água. Sendo assim, os fatos sejam esclarecidos e as providências sejam tomadas para o devido abastecimento de água. Apresenta aqui um requerimento ao senhor, o envio de ofício ao deputado estadual Dorgal Gustavo Sá de Lafayette Andrada e ao senhor deputado Raul Belém, solicitando emenda parlamentar com o instinto de adquirir caixas d'água com maior capacidade de vazão para atender aos munícipes em situação de vulnerabilidade econômica e social no município de Araguari. E também ao deputado federal, senhor José Vitor, emenda parlamentar no intuito de adquirir caixas d'água com maior capacidade de vazão. Raquel, pede para arrumar aqui o adquirir. Vereadora, parabéns. Vou assinar com a senhora, tá, vereadora? Pois não. Vereadora, eu também gostaria de assinar com Vossa Excelência, se me permitir. E se der certo, eu vou colocar emenda também para esse fim, né? Porque tem gente que tem só uma caixinha de água pequena, não tem nenhum tambor, e aí um tambor, acho que quando eu comprei um para mim lá, era R$150, quando eu comprei. Então, assim, a força não tem condição de subir para a caixa d'água, né? Então, é interessante que ponha uma caixa d'água maior, porque a água está indo só uma vez por dia. Apresenta aqui um projeto de lei que autoriza os estabelecimentos responsáveis pela produção, pelo fornecimento, pela comercialização, pelo armazenamento e pela distribuição de gêneros alimentícios, sejam eles industrializados ou in natura, a doarem o seu excedente ou in natura, o seu excedente a pessoas físicas ou jurídicas sem necessidade de licença prévia ou autorização do Executivo Municipal. Ficam os estabelecimentos responsáveis pela produção, fornecimento, vou ler rápido, pela comercialização, armazenamento e distribuição de gêneros alimentícios, sejam eles industrializados ou in natura, autorizados a doar o seu excedente a pessoas físicas ou jurídicas, sem necessidade de licença prévia. Os alimentos devem estar dentro do prazo de validade, em condições próprias para o consumo, e devem ser observadas as suas condições de preservação
e mantidas as suas propriedades nutricionais. As normas sanitárias devem ser obedecidas pelo estabelecimento doador e a doação deve ser livre de encargo, salvo o relativo à cobrança de custos para o transporte do produto ao seu destinatário final, se assim for acordado entre o doador e o beneficiário. Parágrafo único. Cabe ao Executivo Municipal fiscalizar o cumprimento dos critérios estabelecidos. Presume-se de boa-fé a doação realizada, conforme o disposto nesta lei, devendo o Executivo Municipal, para fins de apuração da responsabilidade administrativa, demonstrar a existência de dolo específico de dano à saúde de outrem. Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Um estudo de 2020 pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, revelou que em cada família brasileira descarta aproximadamente 128,8 quilos de alimentos por ano, um número bastante significativo que coloca o Brasil entre os países que mais desperdiçam comida no mundo. Mais preocupante ainda, quando comparamos ao número de brasileiros que sofrem com a insegurança alimentar, de acordo com o IBGE, que somam mais de 22% da população brasileira. Desperdício de alimento é um conceito de definição abrangente, que considera todos os tipos de perda que ocorrem na cadeia produtiva do alimento, que vai da produção, passando pelo transporte e o armazenamento, até chegar à mesa do consumidor, etapa em que o alimento passa a ser uma responsabilidade de cada cidadão. Se nas 3 primeiras etapas citadas, as medidas para evitar o desperdício ou a perda de alimentos dependem de ações e investimentos dos setores públicos e privados, na última, que trata do consumo, as soluções são bem mais simples e partem única e exclusivamente da conscientização das pessoas. Diante deste quadro, tornam-se imprescindíveis não só a conscientização da própria população sobre a necessidade de novos hábitos de consumo, como a adoção de medidas que evitem esse desperdício também de estabelecimentos responsáveis pela produção, pelo fornecimento, pela comercialização, pelo armazenamento e pela distribuição desses gêneros alimentícios. Por essa razão, a propositura, ora apresentada, visa propiciar a destinação adequada dos alimentos excedentes a pessoas físicas e jurídicas, sem necessidade de licença prévia ou autorização do Executivo Municipal. A medida tem como objetivo principal coordenar ações voltadas à prevenção e redução das perdas e desperdício de alimentos. A iniciativa relativa ao tema já foi introduzida pelo reconhecimento do direito humano à alimentação, em consonância com o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e com o artigo 6º da Constituição Federal, além da estratégia intersetorial para a redução de perdas e desperdício de alimentos no Brasil, elaborada pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, órgão vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Social, MDS, e às leis 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, com vistas a garantir o direito humano à alimentação adequada. Com muita honra, vereadora Ana Lúcia e eu estaremos em Belo Horizonte, estarei como delegada regional, não de Araguari, agora regional, para representar a região na conferência, 8ª Conferência Estadual de Fome e Insegurança Alimentar. Então, se o Brasil desperdiça tanto alimento e tem tanta gente ainda passando fome e com insegurança alimentar, algo vai ter que ser feito. Então, vou participar dessa reunião, vereadora Ana Lúcia e eu, estaremos em Belo Horizonte, por uma causa muito nobre, porque, às vezes, a fome é a falta total de alimentos. A insegurança alimentar é não saber o que vai comer,
quando vai comer. Às vezes tem crianças nossas que almoçam e depois só jantam. Então, esse período aí sem alimentação já causa problemas de saúde nessa criança, às vezes até uma futura diabetes, nos adultos também. Então, olhar por essa situação é olhar por essa população de 22% dos brasileiros que ainda estão com problema de fome e de insegurança alimentar. Para todos, um bom final de manhã e muito obrigada. Iremos apreciar aqui hoje mais de 4 projetos importantíssimos, principalmente para a área da saúde, para a área cultural, para a área do servidor público. Então, que nós possamos aqui, de forma unida, apreciarmos esses projetos a favor do bem comum. Muito obrigada.